Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Mas. Eu sou Suzane Madruga e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a lenda de São Nicolau. O link para o texto consta na descrição deste episódio. O texto aqui lido foi modificado para atingir o público que fala português brasileiro. Nicolau, filho de cristãos abastados, nasceu na segunda metade do século III, em Pátara, atualmente Arsinoé, na Turquia, que era uma cidade portuária muito movimentada. Conta-se que foi desde muito cedo que Nicolau se mostrou generoso. Uma das histórias mais conhecidas relata a de um comerciante falido que tinha 3 filhas. E perante a sua precária situação, não tendo dote para casar bem as suas filhas, estava tentado a prostituí-las. Quando Nicolau soube disso, passou junto da casa do comerciante e atirou um saco de ouro e prata pela janela aberta, que caiu junto da lareira, perto de umas meias que estavam a secar. Assim, o comerciante pôde preparar o enxoval da filha mais velha e casá-la. Nicolau fez o mesmo para as outras 2 filhas do comerciante, assim que estas atingiram a maturidade. Quando os pais de Nicolau morreram, o tio aconselhou-o a viajar até a Terra Santa. Durante a viagem, deu-se uma violenta tempestade que acalmou rapidamente assim que Nicolau começou a rezar. Foi por isso que ele se tornou também o padroeiro dos marinheiros e dos mercadores. Ao voltar de viagem, decidiu ir morar em Mira, sudoeste da Ásia Menor, doando todos os seus bens e vivendo na pobreza. Quando o bispo de Mira morreu, os anciões da cidade não sabiam quem nomear para o seu lugar, colocando a decisão na vontade de Deus. Na noite seguinte, o ancião mais velho sonhou com Deus, que lhe disse que o primeiro homem a entrar na igreja no dia seguinte seria o novo bispo de Mira. Nicolau costumava levantar-se cedo para ir rezar, e foi assim que, sendo o primeiro homem a entrar na igreja, naquele dia se tornou bispo de Mira. São Nicolau faleceu em 6 de dezembro de 342, meados do século IV, e os seus restos mortais foram levados em 1807 para a cidade de Bari, na Itália. É atualmente um dos santos mais populares entre os cristãos. São Nicolau também é conhecido como uma figura lendária, que distribui presentes na época do Natal. Originalmente, a festa de São Nicolau era celebrada em 6 de dezembro, com a entrega de presentes. Quando a tradição de São Nicolau prevaleceu, apesar de ser retirada pela Igreja Católica do calendário oficial em 1969, ficou associado pelos cristãos ao dia de Natal, 25 de dezembro. A imagem que temos hoje em dia do Papai Noel é a de um homem velhinho, simpático, de aspecto gorducho, barba branca e vestido de vermelho, que conduz um trenó voador, carregado de presentes e puxado por renas, atravessando os céus na véspera de Natal para distribuir presentes às crianças. Papai Noel passa por cada uma das casas de todas as crianças bem comportadas, entrando pela chaminé e depositando os presentes nas árvores de Natal, ou em meias penduradas na lareira. Esta imagem, tal como hoje a vemos, teve origem num poema intitulado Um Relato da Visita de São Nicolau, de Clement Clarke Moore, um ministro episcopal, que escreveu o texto para suas filhas. Este poema foi publicado por uma senhora chamada Harriet Butler, que tomou conhecimento do poema através dos filhos de Moore e o levou ao editor do jornal Troy Sentinel, em Nova York, publicando-o no Natal de 1823, sem fazer referência ao seu autor. Só em 1844 é que Clement Clarke Moore reclamou a autoria do poema. Hoje em dia, na época do Natal, é costume as crianças de vários lugares do mundo escreverem uma carta a São Nicolau, mais conhecido como Papai Noel, registrando seus desejos. Nesta época, há a decoração das árvores de Natal e das casas, que são enfeitadas para o tema natalino. Também é costume o envio de postais a amigos e familiares desejando boas festas. Atualmente, há quem atribua à época de Natal um significado meramente consumista. Outros, porém, veem o Papai Noel como o espírito da bondade. Os cristãos associam-no à lenda do antigo santo, representando a generosidade para com o outro. Pega um livro, relaxa o corpinho e até amanhã.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.